Olá pessoal, hoje no módulo que vocês vão assistir nós vamos trabalhar mais um eixo temático e esse eixo temático tem um aspecto específico da nossa sociedade, da nossa cultura. Quando eu falo nossa sociedade, nossa cultura, eu estou falando não só do Brasil, mas do homem contemporâneo, do mundo contemporâneo. Hoje nós vamos falar sobre a violência. São algumas questões de caráter reflexivo sobre violência que podem direta ou indiretamente ajudar muito vocês na hora de produzir uma redação. Então, vamos lá, mãos à obra, a gente tem um bom caminho aí pela frente. O tópico número 1 do eixo temático de violência diz o seguinte: segundo Muniz Sodré, um importante e conhecido comunicólogo, a percepção da violência pode ser dividida em duas dimensões distintas: o estado de violência e o ato de violência. Defina cada uma delas. Bom, só para guiar aqui o raciocínio, pessoal, eu botei, olha, ele quer uma diferenciação, uma aproximação entre o que seria um ato de violência, o estado de violência, e o enunciado diz que essas são duas formas de nós percebermos a violência. Olha só, eu vou primeiro pelo aspecto que seria mais óbvio, mais simples. Gente, quando é que vocês olham para uma atitude e dizem, puxa, isso é um ato de violência? Vamos lá. Se existe uma pessoa que está de alguma forma batendo em alguém, ou de repente não precisa nem ser uma pessoa, um animal, espancando um animalzinho, isso você vai olhar para isso e vai dizer, puxa, é um ato de violência. Se essa mesma pessoa estiver andando pela rua, vê uma outra pessoa distraída e sem que essa outra pessoa distraída perceba qualquer coisa, ela pega um objeto, um celular, o telefone celular dela. Você vai olhar para isso e vai dizer, caramba, isso é um ato de violência. Mesmo que a outra pessoa não tenha sido agredida, ela nem percebeu o que aconteceu. Se essa mesma pessoa, esse marginal, né, pelas situações que eu estou colocando, se esse marginal, um belo dia, bêbado, de madrugada, resolve depredar um telefone público, você vai olhar para essa depredação e vai dizer, caramba, isso foi um ato de violência. O que são atos de violência a partir dos três exemplos que eu dei, né? Uma agressão, bater em alguém, um animal, furtar um celular ou depredar um telefone público, patrimônio público. Pessoal, todas, como o nome já diz, são ações pontuais que agridem moral, bons costumes, valores, princípios e, em determinados casos, a lei. Não sei se você está entendendo, mas a definição de ato de violência é ampla. Os atos de violência não precisam necessariamente configurar crimes, pelo menos não diretamente, né? Se eu resolver dar um soco aqui no quadro e ficar batendo no quadro e quebrar o quadro, isso não é um crime, né? A polícia não pode me prender porque eu quebrei o quadro. Mas com certeza, dentro daquele propósito a que serviu o quadro e não era ser espancado, eu pratiquei um ato de violência. O ato de violência vai ser toda ação que fere moral, valores, costumes e às vezes leis socialmente constituídos. É exatamente isso que vai configurar o ato. Nesse contexto, o que é o estado de violência? Antes de tentar dar uma definição de estado, eu acho que seria muito legal pensar num exemplo. Vamos lá. Imagina que você... Eu moro no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro, até bem pouco tempo, era uma cidade extremamente violenta. Não que a violência tenha acabado, mas eu diria que a sensação de segurança aumentou, né? A gente teve uma série de medidas, as UPPs, Unidade de Polícia Pacificadora, evitando que pelo menos aquela coisa evidente, aquela coisa do tiroteio, dos assaltos que ainda acontecem, eles diminuíram, sem dúvida alguma diminuíram, e a sensação de segurança aumentou. Mas até bem pouco tempo, eu sempre perguntava assim na sala de aula para os alunos, gente, digamos que vocês estejam às 2h30 da manhã passando por uma das nossas vias expressas, a linha vermelha ou a linha amarela. Como é que você, às 2h30 da manhã, passa pela linha amarela? Você passa com os vidros abaixados, com som alto, mãozinhas para fora, cantando canções e se divertindo? Aí todo mundo falava, não, a linha amarela é toda circundada por favelas ou pelo menos regiões de periculosidade alta. As pessoas diziam, não, vidro fechado, som baixo, atento a todos os aspectos, a 120 por hora, mesmo que esteja acima da velocidade, e quando você chega em casa, qual é a sua sensação? Que alívio. Não sei se você percebeu. Pela minha descrição, não houve tiroteio no meio do caminho, não houve tentativa de interceptação do veículo, ninguém tentou roubar, ninguém tacou pedra, não aconteceu absolutamente nada.
aquelas pessoas dentro do carro andando a 120 por hora não foram em nenhum momento vítimas de atos de violência. Mas isso não significa que elas não sofrem com a violência, não na condição de ato. O ato é específico, é concreto, é pontual, mas sim na condição de estado. Deu para entender o meu exemplo? O que é o estado de violência? É uma sensação continuada e permanente de insegurança. Você pode ser vítima da violência, mesmo que não tenha sofrido naquele momento ou durante um determinado período um ato de violência. Vocês entenderam o raciocínio? Então, então de novo, o ato é uma ação pontual, concreta, que fere moral, princípio, costumes e, dependendo da situação, leis. O que é o estado? É uma sensação continuada, uma sensação permanente de insegurança. Aí a minha pergunta é, qual é a relação então que eu consigo estabelecer entre o ato e o estado de violência? Vocês conseguem perceber? Bom, eu imagino que você agora esteja dialogando comigo na frente do computador e percebendo que atos geram um estado. Por que as pessoas passam com medo na linha amarela, como eu acabei de exemplificar? Porque a linha amarela tem um histórico de atos de violência, roubos de veículos, tiroteios, etc. E isso faz, mesmo que não aconteça naquele dia nada, faz com que as pessoas fiquem imersas em um estado. Deu para entender? Então a relação aqui, a princípio, seria de causa e consequência. Mas calma. Ao mesmo tempo, pessoas, comunidades, sociedades que estão imersas em um estado de violência tendem a praticar mais ou menos atos de violência. Você está me entendendo? Eu fico imaginando a torcida de futebol. Eu posso nem querer cometer nenhum ato, mas se eu estou ali naquele... torcida organizada é violenta, né? Você está todo mundo gritando, vem, vai morrer, vou te bater, vou te pegar, etc. Aquelas pessoas, elas estão associadas a um estado de violência que, obviamente, vai acirrar ânimos e vai fazer com que as pessoas pratiquem mais atos. Não sei se você percebeu, mas aquilo que era causa e gerava uma consequência, isso aqui também pode ser uma causa que gera outra consequência. E eu estou estabelecendo um círculo vicioso de violência, em que atos geram estado e pessoas inseridas no estado praticam mais atos. Percebeu isso? Por que eu acho esse tópico muito legal para uma redação? Digamos que o tema seja sobre violência. Tema, violência. Quantas pessoas usariam o argumento violência gera violência? Da mesma forma que podemos educar para a violência, também poderíamos educar para a paz, para acabar com isso. Quantas pessoas falam violência gera violência? Muitas. É quase um clichê. Isso faz sentido? Faz. Você pode usar? Pode. Mas por ser clichê, você vai querer ser igual ou diferente? Diferente. Como é que você vai fazer? Muito se diz que violência gera violência. Isso é verdade. Mas explicando que atos geram estado, que por sua vez vão fazer com que pessoas pratiquem mais atos, criando um círculo vicioso de violência, em que violência gera violência. Deu para entender o raciocínio? Você vai usar o clichê que todo mundo usaria, só com uma explicação bem mais aprofundada. Se você quiser tirar uma onda ainda, pode falar, segundo o comunicólogo Muniz Sodré, um argumento de autoridade que eu garanto que a maioria não vai conhecer. Legal, né?